Quem é Otávia? Otávia é filha de Regina e Cabral, filho de mineiro com goiano. Então saiu aqui Otávia. Tem um filho de 18 anos, o Henrico, está completando aqui agora. Nascida e criada em Anápolis, aqui em Goiás. Fiz faculdade de administração hotelaria em Caldas Novas, né? Iniciei meus estudos em Caldas Novas. E assim que formei, fui para Brasília. Fui corretora de imóveis por 15 anos. Não satisfeita com essa situação, com o mercado imobiliário, fui procurar outros prazeres. Sempre gostei muito de gastronomia. Não vou falar que é clichê, mas eu gosto de comida por causa da minha avó. Fui criada na fazenda, então todos os anos, as férias escolares, 2 meses seguidos, eu passava na fazenda, que é em Pirinópolis, município próximo daqui. E lá eu já conheci a verdadeira gastronomia goiana, que foi com a minha avó. Que lá não tinha fogão a gás, era só o fogão a lenha, então minha avó fazia todas as preparações no fogão a lenha. Lembro direitinho no fogão vermelho, aquele fogão encerado. Minha avó colocava as linguiças para defumar ali. Era um dia, meu avô matava o porco, né? Já cortava tudo ali, botava para sangrar, já fazia linguiça, já cortava todos os pedaços, já fazia carne de lata. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. E minha avó cozinhava muito bem. Então, a minha referência, assim, né, que eu lembro muito de comida goiana é da época da minha avó. Minha mãe cozinha super bem, mas não tão quanto a minha avó. Costumo dizer que não existem mais vós como antigamente, né? Minha mãe cozinha todo diariamente, muito gostoso, muito bem, né? A comida do dia a dia, mas aquela quitanda, aqueles doces maravilhosos, doce de figo, doce de banana, queijadinha, eu só lembro da minha avó. Então, eu gosto muito de cozinhar. Comecei muito nova, que a minha mãe não tinha costume de fazer janta, ela fazia o almoço, mas a janta não fazia. Eu tinha esse costume de todas as vezes à noite inventava algum prato. Inventava algum prato, meus pais comiam, meus irmãos comiam ali, e por aí foi. Já mais velha, quando era na época de faculdade, fazia faculdade de hotelaria, tinha matéria de gastronomia e eu sempre gostava muito. Então eu cozinhava em casa, cozinhava para os amigos e assim começou. Quando já o mercado imobiliário já não estava muito bom, falei, não, vou me aprofundar mais no assunto. Foi quando eu comecei a fazer cursos aleatórios, na época do Senar, casa do curso, e fui gostando muito. Gostei tanto que resolvi fazer a faculdade de gastronomia. Após eu terminar a faculdade, um pouquinho antes de terminar, fui ser sócio de uma prima, onde a gente fez buffets, né, para o mercado imobiliário, como eu já conhecia o mercado imobiliário, então comecei a fazer buffets ali para o pessoal do mercado. E logo ela tinha um restaurante, eu fazia feijoada, e aí fui tomando gosto pela gastronomia, né? Pela verdadeira comida. E aí a carreira, vamos falar, a carreira foi se seguindo. Fui chefe executiva do Hotel Intercity, aqui em Anápolis, por 3 anos, e depois veio o convite para assumir o restaurante do Hotel Nobre em London, onde eu abri o Marolo, que é meu atual restaurante, né? Que no Marolo eu sirvo comida típica goiana. Por que eu criei o Marolo? O marolo, para quem não sabe, ele é um fruto do cerrado, que é o mais conhecido como baraticum, o fruto do conde. E eu escolhi esse nome para homenagear os frutos do cerrado. Eu queria uma gastronomia goiana, né, associada aos frutos do cerrado. Queria criar pratos com os nossos ingredientes que são tão ricos hoje, né? Então veio o marolo. Marolo hoje, no restaurante, eu tenho o prato típico lá, que na verdade eu tenho o sorvete, que é o sorvete de marolo. Eu tenho os pratos típicos goianos, que é frango com piqui, galinha caipira, chica doida, pamonha, um arroz de puta rica, carne de panela. Então, são pratos típicos que eu tenho no restaurante e outras criações, que eu uso buriti, eu uso cajá, são pratos, são molhos, né, que eu utilizo nas carnes lá. E eu gosto muito de criar. E o prato escolhido para hoje é uma picanha suína. A gente gosta muito de utilizar a carne suína, que é muito abundante aqui na região, né? A gente teve o costume, né? Eu, por exemplo, aqui na época da fazenda, meu avô criava muito porco, então o suíno. Então eu resolvi trazer a picanha suína com molho de murici, que o murici é um fruto do cerrado também muito abundante aqui na região, a gente acha muito. A gente congela, porque ele dá em certas épocas do ano, eu mesmo congelo e utilizo em algumas preparações, em eventos e até mesmo para amigos. Então é uma picanha suína com molho de buriti. Vou fazer uma farofinha crocante com 2 tipos de farinha, a farinha de mandioca e a farinha panko, com baru. E a minha base eu vou fazer um creme de feijão. Não é um tutu de feijão, é um creme bem mais lisinho,
que é o prato que eu escolhi para representar a região de Goiás e os frutos do Cerrado. Para começar, aqui tá a picanha suína, a parte da gordura e a carne. Eu vou cortar em bifes, porque como a gente tem pouco tempo e o prato é para uma pessoa, a gente vai temperar um único pedaço. Então, eu vou tirar 2 aqui, mas eu vou temperar só esses 2, nem vou usar todos. Para temperar é azeite, um pouquinho de sal e pimenta do reino. Umas folhinhas de alecrim. Eu vou deixar temperando aqui até eu terminar todos os processos. Vou deixar ele temperando aqui. Então, aqui a gente vai começar o nosso prato. Aqui tem a picanha suína, vou temperar ela com azeite, sal e pimenta do reino. Deixar marinando também com um pouquinho de alecrim. E ela a gente vai gratinar. Aqui também eu vou fazer a farofa, que é a farinha de milho e a farinha panko com o baru já triturado. E eu vou botar ele também já bem grande. Então, aqui é a farofa. Aqui é o murici, que é o nosso fruto do cerrado. Vou fazer ele bem, o molho, ele vai fazer bem lisinho, né? Não vai ser muito espesso. Bem lisinho com vinho, vou deixar reduzir a própria fruta mesmo, sem adição de açúcar, só para dar o azedinho, que vai combinar muito com a carne de porco. A farofinha. E aqui, ó, para adiantar o processo, eu cozinhei o feijão, que é o feijão carioquinha daqui, com alho e folha de louro. Deixei cozinhar bem molinho, vou triturar ele e vou fazer um creme. Esse creme é manteiga e um pouquinho de creme de leite fresco. Vou triturar e vou passar na peneira, que eu quero um creme bem lisinho. E por fim, a gente tem eu vou colocar uma saladinha verde, que é o agrião, e pepino, e um limão, que é um limão caviar, que ele é bem pequenininho, que eu vou usar ele para decorar. A segunda parte do processo, a gente vai bater o feijão. O feijão eu cozinhei com alho e folha de louro. Fiz a quantidade aqui que vai dar um pouquinho mais que a quantidade de um prato. A gente ainda vai peneirar, né? Eu quero um creme bem lisinho. Não é um tutu de feijão, é um creme de feijão. Creme de feijão carioca. Mas pode fazer também com... Eu já fiz com feijão branco. Ficou bom também. Aqui eu vou fazer o creme de feijão. Um pouquinho de azeite, alho, cebola, dourou, feijão e sal. Cebola bem pequenininha. Aqui eu já fritei a cebola. Dei uma douradinha nela. Agora eu vou pro alho. Assim que o alho estiver mais douradinho, eu já coloco o feijão. Alho e cebola dourado. Agora eu vou colocar o feijão batido. Aqui eu vou deixar ele dar uma engrossada, uma encorpada aqui com alho e a cebola. Vou colocar o creme de leite e vou bater com o mixer novamente, para ele ficar mais lisinho. Aqui o feijão batido já tá bem emulsificado aqui, bem cremoso. Eu vou botar o creme de leite, vai ficar um pouquinho mais cremoso. Para o nosso creme de feijão, que não é um tutu de feijão, feijão batido, alho, cebola, deixei dar uma espessada aqui, então já tá nesse ponto aqui, ó, já de creme mesmo. E eu vou bater com o mix, só para ele ficar um pouco mais liso.
A gente está colocando ingredientes simples, que é o feijão, que é a farinha, uma carne suína, ingredientes simples que a gente consegue elaborar, a receita vai ficar uma comida do dia a dia, vamos falar assim, né? Uma comida do dia a dia que a gente consegue incrementar, mudar o processo para ela ficar um pouco diferente e um pouco mais saborosa. Os mesmos ingredientes nossos do dia a dia, porém com texturas e apresentação diferente. Então aqui o nosso creme de feijão já está pronto. Eu vou passar agora para a farofa. Então o nosso creme de feijão já está pronto, ó, textura de creme, não é purê, não é tutu, é um creme de feijão mesmo. Essa é a textura. No próximo passo, a gente vai fazer a farofa. Então um pouquinho de azeite, a panela já está pré-aquecida, manteiga. Para farofa, eu gosto de usar bastante manteiga. Bastante manteiga mesmo. Cebola. Eu aqui mexendo a cebola, esperando ela dar uma douradinha para a farofa. E pensando por que dos ingredientes do Cerrado, né? Eu escolhi trabalhar com a cozinha goiana, que é a minha origem, né? Eu sou de Goiás, gosto dos ingredientes goianos, o que a gente tem de muito abundante aqui, que é o murici, cagaita, cajá, piqui, faço muito prato com piqui. Então, eu gosto de utilizar esses ingredientes que a gente tem muito no Cerrado e muitas das vezes as pessoas não dão valor. Então, a gente valoriza também os pequenos produtores, são pessoas aqui da região. Compro castanha de piqui, castanha de baru, óleo de piqui, que é o azeite de piqui. Então, eu procuro valorizar os ingredientes da minha própria região. Vou continuar aqui, né? A farinha de milho. Vou dar uma torrada nela na manteiga. Então, tá vendo? Bastante manteiga. Vou colocar aqui a farinha panko, para dar uma outra crocância na farinha, na farofa. E essa farofa que eu já fiz várias vezes. O baru já triturado no mixer, vai dar o sabor. Essa farofa aqui, todo mundo come, fala, o que que tem aqui que é diferente? Um pouquinho de sal, né, que eu não botei nada de sal nela. E eu vou experimentar. Não. Boa. Eu vou fazer aqui agora. Esse aqui é o murici, a fruta in natura. Ele a gente encontra aqui no norte de Goiás, Tocantins. Tem lugares que dá o ano inteiro. Tem lugares que é poucas épocas do ano. Aqui eu tô tirando a polpa. E a forma de tirar é artesanal mesmo. Tem que tirar o carocinho. Aqui, ó, aqui já não tem nenhum caroço. Aqui vou fazer a calda de murici, pra gente usar na carne. Então, aqui é aquele murici que eu já tirei a polpa dele. Eu quero ele bem lisinho. Vou deixar ele reduzir com o vinho branco. E aqui eu vou deixar ele reduzir um pouquinho. Vou bater e coar. Agora, para incrementar o nosso molho de murici, nossa calda de murici, eu vou colocar uma cachaça de murici que eu tenho aqui envelhecida. Essa aqui deve estar aqui pelo menos uns 2, 3 anos que ela está aqui. E eu sou bem enciumada com ela. Quase ninguém experimenta. Então, eu vou colocar aqui e vou esperar exalar um pouco o álcool. Só passar ali na peneira para ficar bem fininho. E nosso molho já fica pronto. Só o cheiro que tá aqui tá bom, né? Então aqui, ó, nossa cachaça já reduziu aqui. Já evaporou o álcool. Nós vamos passar ela na peneira só para ficar lisinha. Agora a gente vai grelhar a nossa picanha suína.
Vou colocar um pouquinho de azeite, pode ser azeite ou banha de porco, eu gosto de azeite. Na verdade, eu gosto dos dois. Vamos deixar ela grelhando aqui. Uma folhinha de alecrim. Agora que já, nossa picanha já dourou de um lado, agora a gente vai dourar do outro. A gordura já tá bem douradinha. Acompanhamento já pronto, picanha já grelhada, farofinha já pronta, nosso creme de feijão, saladinha verde e nosso molho de murici. Agora a gente vai montar o prato. Vamos fazer aqui uma caminha de farofa, aquela farofinha de baru, com 2 tipos de farinha, a panko e a de milho. Fazer uma caminha aqui para picanha. A gente vai colocar a nossa picanha grelhada no ponto, aquele ponto que todo mundo gosta. Vou finalizar aqui mais um pouquinho de farinha de cá, farofa. Nosso creme de feijão, esse é o diferencial do nosso prato. Não é um tutu, não é um feijão batido, é um creme que tá super saboroso. Agora a gente vai colocar a nossa salada, a rúcula. Vamos montar a rúcula aqui, para ficar bem bonita. E agora os pepinos. Uma quantidade para ficar bonitinha. Nossa salada ficar bem bonita. Cebola roxa, para dar mais um colorido no prato. E esse também que é nosso limão, limão caviar, que eu planto aqui em casa mesmo. As bolinhas estouram, tipo umas esferazinhas, um caviar mesmo. Quando estiver comendo a salada, você vai sentir esse limão. Vou colocar agora um pouquinho de azeite, vinagre, só para dar uma temperadinha. E a gente vai finalizar com raspa de limão. Tem gente que fala limão cravo, limão China. Esse aqui também é do quintal de casa. Então é a hora da gente aproveitar os ingredientes que a gente tem em casa e colocar no prato. Aqui a gente vai colocar um azeite de baru, que eu preparei aqui mesmo. Deixei o azeite pré-aquecido, com as castanhas de baru. Foi cozido em fogo bem lento. Vou colocar umas gotinhas aqui em cima do creme de feijão só para dar um charme. Vou colocar uma castanha inteira, mas essa farofa ela tem o baru. Então um sabor todo diferente. Junto com o azeite de baru, então, fica maravilhoso. E só para finalizar, a gente coloca o nosso molho de murici em cima da picanha, que vai ficar a acidez, um molhozinho bem ácido. Dá uma corzinha para nossa picanha. E assim tá pronto o nosso prato. Prato finalizado, uma picanha ao ponto, né, bem gostosinha, com molho de murici, a nossa farofinha de 2 farinhas, com baru, né, a castanha de baru, com uma castanha bem gostosa, e um creme de feijão, que é o diferencial aí desse prato. Uma refeição completa, com ingredientes simples, mas que bem trabalhados, com técnicas, com ingredientes do nosso cerrado, faz uma refeição tão saborosa como a apresentação dela. Uma prova que com ingredientes simples a gente consegue fazer um prato bonito e bem saboroso. Agora, para experimentar esse prato, eu vou chamar aqui meu cameraman, né, Daniel? Diz ele que teve uma memória aí de afeto, afetiva, né? né? Com o Muricy. Eu fui criado na Bahia e a gente tinha um boteco. A gente tinha um boteco. E ele tinha lá A cachaça. a cachaça, colocava o Muricy dentro da cachaça brejeira que eles chamam lá. Aí quando você tinha que. Não que eu bebia, né? Era criança, mas eu sempre sentia o cheiro. Experimenta cada um separado e depois tudo junto. Ó. O cheiro do murici. Muito bom. Esse feijão. Não é nem um caldo, nem um tutu, nem um... Meu Deus, esse feijão assim. Muito bom. Corta a carne aqui, bota um pouquinho do molho de murici. Desse aqui, tá mais altinho. Ah, tá. Gente, que perfeição. Parabéns. Que bom que você gostou. Então é isso, gente. Então é um prato aqui, goiano, com nossos ingredientes aqui do Cerrado. Obrigada. Vou ficar comendo.